Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre esses gaps. Quando eu estou falando gap, eu estou querendo me referir ao quê? A esse vazio que existe aqui no gráfico. Ó. Perceba o seguinte, ó, toda essa área que foi vazia, quer dizer que não houve nenhuma negociação dos ativos nesse preço. O preço ele simplesmente abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. E aí no dia seguinte, na semana seguinte, né, nesse caso aqui dia, porque esse gráfico aqui é um gráfico diário, no dia seguinte, a abertura do preço desse ativo já foi aqui em cima, ó, ela já abriu aqui. E aí depois acabou fechando aqui. E deixou esse vazio aqui no gráfico. Comumente, os analistas do mercado eles sempre dizem que os gaps costumam ser preenchidos. Só que não são todos gaps que são preenchidos. Ok, eu vou mostrar aqui para vocês 3 tipos de gaps diferentes. Mas aí qual que seria a técnica que nós utilizaríamos para investir nesse tipo de ativo que formou esse gap? Primeiro, se você acredita que o gap vai ser fechado, ou seja, o ativo depois vai retornar e vai fechar esse vazio do gráfico, você poderia vender. Só que se você entra vendido, digamos aqui ou aqui, que seja, perceba que durante todo esse momento aqui, o mercado ia ter ido contra você, e aí só depois o mercado de fato teria ido a seu favor, e aí ele teria preenchido esse gap. Aí você desfazeria sua posição, ou entraria na ponta contrária já, efetuando uma compra para aproveitar essa alta aqui dos preços. 3 tipos de gap basicamente então. Esse gap de quebra, ele ocorre quando o mercado rompe um padrão do tipo distribuição ou acumulação. Como que a gente pensa nesses dois padrões, né? Eu tenho lá um ativo que está subindo, 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 e aí ele começa a fazer uma distribuição lá no topo. Ó. Ele começa a andar meio que lateral. Isso daqui, quando ocorre no topo, é chamado de distribuição. E aí se o ativo ele vinha numa tendência de baixa e depois ele começa a acumular lá embaixo, andar basicamente em formato de retângulo, a gente diz que esse daqui é um período, um momento de acumulação, ok? Então, quando ele romper esse momento aqui, se tiver uma acumulação e aí depois abriu em gap já aqui para cima, né, abriu já em gap aqui, ele está rompendo esse padrão. E aí tem que ter também o aumento do volume e geralmente esse tipo de gap aqui ele não é preenchido. Ok? Então, como eu falei para vocês, nem todos os gaps são preenchidos. Esse daqui é um deles. Então, encontrou gap depois de distribuição ou acumulação, não vamos esperar o preenchimento dele. A gente já pode tentar, nesse caso aqui, entrar comprado para aproveitar a nova tendência, ou então entrar vendido para aproveitar a queda dos preços. Beleza, pessoal? O gap, ele demonstra basicamente o quê? Ele demonstra uma força muito grande, ou dos ursos ou dos touros. Então, ou dos compradores ou dos vendedores. Porque quando você deixa um vazio no gráfico, quer dizer que você teve uma força tão grande a ponto de você conseguir levar o preço desse ativo lá para um patamar novo, acima, e não tinha ofertas de vendas nesse período aqui do gráfico, nesse momento aqui do gráfico. Perfeito? Gap de fuga é um padrão de continuação. Ele ocorre geralmente em torno da metade do movimento a ser percorrido pelo mercado. Então o mercado ele pode estar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. O mercado ele pode estar subindo, 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 aí ele vai lá e ocorre um gap aqui, ele deixa um vazio no gráfico, aí continua subindo, subindo. Então o que a gente analisa? Que ele ocorre geralmente em torno da metade do movimento. Então se ele ocorreu aqui, quer dizer que esse movimento aqui que foi para trás, ele é só metade do movimento que ainda vai acontecer. Ok? Então você pegaria o quê? Você pegaria essa distância já percorrida pelos preços a partir do preço de breakout, que seria esse preço aqui que rompeu alguma tendência anterior e por aí vai. E aí você projeta essa distância para cima desse gap. Basicamente pega essa partezinha que eu desenhei, vê a partir desse gap e faz essa projeção. Então seria, se tem essa altura aqui, a gente projetaria a mesma altura aqui para frente, tá? Os preços devem subir até ali, ok? Aí nesse caso tem volume moderado, esse espaço causado é a própria definição do gap, ok? É perigoso para os compradores de uma tendência de baixa, uma vez que significa que aumentou a liquidação do ativo por operadores, deixando os compradores de fora, ou seja, não aparecem compradores, o que pode acarretar pânico nos vendedores. Aí ocorre mais gap ainda, né? Começa a vender por preços cada vez mais baixos, porque se não tem comprador nenhum. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no gráfico mesmo, tá? Para a gente ver na prática.
E aí, por fim, o gap de exaustão. Esse daqui já são nas fases finais do movimento do mercado, como o nome diz, é um gap que demonstra que a tendência ela está enfraquecendo, ela está ficando mais fraca. Então, a próxima ao fim de uma tendência de alta, os preços abrem com um gap como um último suspiro. Aí eles param de subir e o mercado fica de lado por alguns dias. Esses aqui são preenchidos rapidamente, o volume costuma ser alto. Então, é bem esse exemplo aqui, né? Ocorreu aqui essa linha de tendência de baixa e aí teve esse gap, deixou esse espaço vazio aqui. Esse seria um gap de exaustão. E aí logo depois começa aqui o período de acumulação, começa a acumulação. E aí se tiver um gap de quebra, a gente vai perceber, vai ter um novo espaço vazio aqui no gráfico, demonstrando que esse padrão de acumulação aqui ele está ficando para trás. Tranquilo? Vamos ver aqui então no gráfico esses gaps na prática mesmo. Ok, pessoal, então peguei aqui o gráfico já. Eu estou no gráfico aqui do BID4, que é o Banco Inter, uma ação preferencial, diário. E aí eu peguei aqui mais ou menos no mês de março, ok, de 2020. Aí eu encontrei vários gaps um atrás do outro. Primeira coisa, vamos analisar aqui a tendência que vinha esse ativo. Se eu analisar a tendência que vinha o Banco Inter, eu tenho claramente aqui que ele vinha numa tendência de baixa, né? O volume ele atingiu um valor muito elevado aqui quando ele atingiu essa ponta máxima e depois veio decrescendo, ó, caindo. E os preços a mesma coisa, os preços vieram acompanhando. E aí, como se fosse assim um sinal de exaustão, esse gap de exaustão, ele começou a aparecer aqui no final do gráfico. Ó. A gente pode pensar como para analisar? Poucos compradores, pouca gente querendo. Meio que os vendedores começam a entrar em pânico, começam a vender por preços cada vez mais baixos e aí começa a formar esse gap de exaustão. Então ocorreu isso, ó. Primeiro vazio no gráfico, depois ocorreu de novo um segundo vazio no gráfico e esse foi preenchido já no dia seguinte, né? Ele foi preenchido por esse candle. E aí depois nós tivemos aqui um gap que colocou o mercado para cima, que eu poderia até pensar que, pô, é um gap de quebra, ele está quebrando essa tendência anterior. Não teve um momento aqui de acumulação, não ficou muito tempo aqui acumulando papel para dizer que é um gap de quebra, mas eu poderia analisar dessa forma, considerando que ocorreu aqui um período de acumulação. Aí teve esse gap para cima, um sinal meio que a tendência ia mudar, e depois teve um outro gap aqui também. Então nós tivemos 1, 2, esse que foi preenchido rápido, 3 e 4 gaps muito próximos um do outro, ok? E aí o mercado passou por esse período aqui de distribuição e depois, de fato, ele mudou a sua tendência, ó. Ele mudou a sua tendência anterior. Então teve o gap de exaustão e depois teve esse gap de quebra de tendência e aí o Banco Inter veio só crescendo até chegar nesse valor de R$22. Na verdade, ocorreu um desdobramento agora recentemente, né? A ação do Banco Inter tinha batido o valor de 74, em torno de R$74. Perfeito? Então, pessoal, basicamente é isso aí sobre gaps que a gente precisa saber. É muito interessante usar esse tipo de análise numa análise gráfica, numa análise técnica, porque o gap é um dos sinais mais claros que tem num gráfico, é um dos sinais mais facilmente identificáveis, então vários investidores conseguem visualizar aquilo com tranquilidade, e se todo mundo pensa que o gap vai ser preenchido, o gap acaba sendo preenchido, porque são vários investidores pensando a mesma coisa e operando da mesma maneira. Eu quero que esse gap seja preenchido, vou entrar vendido. Outra pessoa lá do outro lado pensa a mesma coisa, eu quero que seja preenchido, vou vender também. Aí todo mundo vende e acaba que esse gap é preenchido, perfeito? Então nessa aula eu fico por aqui, pessoal. Aguardo vocês lá na próxima aula para a gente continuar sobre análise gráfica. Tchau, tchau, bons estudos a todos.